Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Salmodiar e contemplar a Deus, duas práticas sobre o que eu quero falar. Isso gera alento e motivação para nós no presente. Salmodiar a Deus precisa ser uma prática. Você cantar um cântico novo, cantar cânticos antigos, você lembrar de mensagens, cânticos que têm mensagem. Existem cânticos que têm uma finalidade diferente, eu chamo de isso de repetição, cântico que não tem propriamente uma mensagem, é para embalar você em meditação, em oração, e repete, abraça-me Deus, eu te abraço, abraça-me Senhor, abraça-me, qualquer coisa assim, repetida. Isso não são músicas para trazer mensagem ou até mesmo para rádio, mas são músicas que embalam uma prática de meditação, de reflexão. Enquanto a pessoa está cantando isso, repetindo, a pessoa está com o pensamento não nisso, mas com o pensamento em Deus, assim, varrendo igual um radar varre os ares. A mente da pessoa está varrendo as regiões celestes, buscando uma visão, uma revelação. E pelo que Davi descreve nos seus salmos, ele tinha muitas visões. E eu tenho também. Visão Deus me deu há muito tempo atrás, das coisas mais imediatas ao batismo com o Espírito Santo, foi abrir a mente para ter visões de Deus. E Deus usou lá em Goiânia um retiro de carnaval na Universidade Federal de Goiânia, um campus, e era um gramado grande, grupo se reuniu ali à noite em vigília, um ambiente muito agradável, muito gostoso, e buscando a Deus, e aquilo ficou muito bonito, um ambiente espiritual glorioso. Aí alguém perto de mim, meu servo, eu te dei por visão, e Deus me abriu os olhos, eu comecei a ter visões ali e nunca mais parou. Quando eu fecho os olhos e vou assim contemplando o Senhor, sem preocupação de ficar falando isso ou aquilo, eu não estou assim preocupado em falar nada especificamente com Deus, nem ficar pedindo nada. E então minha mente roda e Deus mostra muita coisa. Em geral, pelas pessoas por quem eu vou orar, Deus sempre revela alguma coisa em visão, mostrando. Nem sempre eu tenho discernimento na hora, mas depois vem o discernimento. É algo sublime para mim, por isso eu gosto de orar. Quando eu não tenho nada que fazer, eu fecho os olhos num canto, numa condução, ônibus, na barca, e eu estou assim, viajando, eu fecho os olhos e começo a contemplar o Senhor, e maravilhas Deus vai mostrando. É muito lindo tudo isso, esse ambiente espiritual, que não é só para mim, é para todos os irmãos, mas que depende de uma prática. E que prática é essa? O Davi praticava salmodiar a Deus, cantar, ficar cantando, salmos que lembravam o Senhor. No Salmo 68, por exemplo, ele canta pedindo a Deus que operasse, livrando dos inimigos, e ele então diz: cantai, salmodiai a Deus, exaltai aquele que cavalga sobre as nuvens. Eu fico tentando imaginar, Davi, no mínimo, na sua imaginação, ele imaginava Deus cavalgando sobre as nuvens, cavalgando um querubim. E aí ele lembrava, Deus é pai dos órfãos, juiz das viúvas, e ele lembra Deus à frente do seu exército, a terra treme, os céus gotejam, o monte Sinai se abala, Deus derrama uma copiosa chuva para o seu povo sedento. E aí
a família de Deus é abençoada e o Senhor dirige reis e reis de exércitos, e ele manifesta o poder, a grandeza dele na natureza, espanta os reis, e assim Davi vai imaginando aquilo tudo, salmodiando a Deus. Aí vai, o Senhor está no meio daquele exército todo, o Monte Sinai se tornou em um santuário, Deus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, ele leva o nosso fardo, Deus é maravilhoso. E Davi ia cantando, certamente com os olhos fechados, contemplando o que Deus ia mostrando em visões. Aí no versículo 24 ele diz: viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes, os tamborins. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Isso precisa ser uma prática nossa, coletivamente, em reuniões e individualmente também, em casa, aqui, ali, acolá, salmodiando, praticando a contemplação de Deus, que é a essência da adoração. Adoração é isso, é dar atenção. É você parar tudo mais, claro que desligar o celular e a televisão, e ficar estatelado, olhando para Deus, contemplando o Senhor, gastando um tempo ali, investindo um tempo na presença do Senhor. Isso deve ser uma prática, você tem essa prática? Então comece a ter um tempo assim, para Deus. E aí você vai, claro, não vai ficar calado, calada, e vai começar a lembrar de um corinho, uma música, vai criar uma música, você vai lembrar de uns textos bíblicos em mensagens e vai dizer aquilo para Deus, derramar o seu coração, contemplar o Senhor, ter palavras de elogio para Deus. Nessa prática de contemplação, isso é essencial para a nossa vida cristã. Quando você tem essa prática de contemplar, adorar o Senhor, e aí você canta também e louva também e ora, não pedindo nada, só declarando o seu amor ao Senhor, glorificando a Deus, exaltando aquele que cavalga sobre as nuvens, e você vai declarando o seu amor ao Senhor nessa prática de culto. Isso é um verdadeiro culto que você está dando a Deus individualmente, e quando você estiver junto com outros, pratique isso também. Pratique isso coletivamente, cultuar a Deus assim, dessa maneira, sem pedir nada e até de uma maneira assim muito improvisada, espiritual. Deixa o Espírito agir, lembrar, guiar você nas palavras ou em cânticos, em músicas espirituais, em línguas estranhas. Vá à presença de Deus, dar do que você tem. Pratique isto. Deus se agrada. E quando você faz isto, Deus também leva você a contemplar o futuro, o que vai acontecer, as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para todo o seu povo no futuro, na eternidade. Você vai contemplar essas coisas, como João contemplou no Apocalipse, como o profeta Ezequiel contemplou aquelas revelações de Deus, e assim tantos outros contemplaram. Pratique a contemplação. Em contemplação você vai vislumbrar coisas maravilhosas que Deus já revelou, tem para revelar, e coisas que Deus vai revelando a todos os que o buscam. Salmo 25, versículo 4, a intimidade do Senhor para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Pratique isto, a intimidade com Deus, busque essa intimidade com o Senhor. Deus quer se dar a conhecer a você. A intimidade para Deus é para aqueles que o buscam. Então, comece a buscar ao Senhor. Ele quer se revelar a você, Ele quer ser isto tudo para você.
comece a buscar essa intimidade com Deus pela prática da contemplação. Comece a contemplar o Senhor, Salmo 25, 14, né? Contemple o Senhor e vai buscando essa intimidade com Ele. Bom, quando você louva, contempla a Deus, ora sem pedir nada, só declarando seu amor ao Senhor, glorificando, exaltando a Deus, isso vai servir de um alento tremendo para você no presente. Isso vai motivar você no presente a servir ao Senhor com mais vontade. Você, com seus olhos humanos, principalmente fitos na televisão, você vai ver o poderio humano, as guerras, os crimes, as grandes obras humanas, e enfim, você vai ficar impressionado com o que é terreno humano. Mas quando você desliga a televisão, fecha os seus olhos e contempla as maravilhas de Deus, você vai ficar impregnado das coisas de Deus. Isso vai motivar você aqui a viver com fé, com disposição, com vontade, fazendo tudo aquilo que deve fazer para o Senhor. Entendeu a diferença? Quando você está olhando para a televisão, de alguma forma você está adorando aquilo ali, contemplando aquilo ali, a grandeza dos homens. A televisão hoje está, convenhamos, uma perfeição, seja num jogo de futebol, seja numa novela, as imagens são lindas, perfeitas, e aquilo é uma obra de arte, como eles enfeitam aquilo para atrair a sua atenção e tirar a sua atenção de Deus. Mas eu digo, quando você desliga a televisão e fecha os olhos e contempla o Senhor, as maravilhas de Deus em visão são muito mais lindas, e você vai contemplar a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus. Isso vai motivar você a viver com mais disposição e vontade a vida cristã aqui na terra. Se os seus olhos estiverem contemplando o que o mundo está trazendo através da televisão, evidentemente que você vai ficar desmotivado espiritualmente, desanimado, vai ficar trancado dentro de casa, vai ficar impressionado com as coisas humanas que vão ser mostradas na televisão. Mas é porque eu estou falando televisão e não internet, porque a televisão em geral é grande, hoje está crescendo, televisão com aquele montão de polegadas que todo mundo quer ter dentro de casa, eu não, mas esse montão de polegadas, aquela imagem perfeita, aquilo envolve você, você fica cheio daquilo, e a sua mente também, o seu coração também. Mas quando você desliga a televisão e você contempla a Deus em oração, em adoração, salmodiando, louvando, cultuando, glorificando o Senhor, então você vai ter motivação espiritual para agir pela fé. Você vai ativar a sua fé, vai ter motivação para usar a fé que já foi dada, e você vai ver maravilhas. Entende a diferença entre esses dois caminhos? Comece a entender e praticar isso. Você que ama o Senhor, pratique a contemplação do Senhor, você vai ver a diferença.